Segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo de 7 a 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 7 a 9. A palavra de Deus diz assim: E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra seja ponto de partida nessa noite para a breve meditação que faremos antes de estarmos, ó Deus, orando pelo emprego, pela vida profissional de cada irmão, de cada vida que hoje está em Tua casa. Pai querido, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender melhor, a abrir os nossos olhos e a saber como o Senhor trata essas questões diante daquilo que os nossos olhos estão vendo nesse mundo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Eu não sei quantas vezes você já experimentou um livramento de Deus na sua vida. De você perceber naquele momento que Deus livrou você de alguma coisa ruim que poderia ter acontecido. Isso em várias áreas, não é em uma área somente, mas eu estou falando de modo geral. Queridos, isso é algo previsto pela palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre isso. E aqui nesse texto, Deus está dizendo que livrou a alma do justo Ló, porque ele foi habitar no meio de um povo ímpio, tremendamente ímpio, tão ímpio que Deus teve que destruir todo aquele povo, toda aquela cidade. Mas Deus soube preservar a vida de Ló. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele era um justo diante de Deus, habitando no meio de um povo que fazia tudo aquilo que entristecia o coração de Deus. Queridos, eu reservei essa palavra porque nós hoje, queridos, estamos no Brasil numa situação muito difícil. Estamos debaixo de uma pressão que não é culpa nossa, essa pressão, né? Sabemos que decisões foram tomadas lá em cima, no poder da nossa nação, baseadas em intenções malignas e muito malignas, e hoje milhões de pessoas estão desempregadas, pagando por causa desses erros que foram cometidos. Não somente isso, mas também o aumento da violência que temos visto crescer a olhos, né, vistos todos os dias, porque o número de assaltos, de carros roubados, né, e de todo tipo de roubo, né, em todas as esferas, também multiplicou por causa justamente do que está acontecendo. Mas a palavra que eu tenho para a igreja nessa noite, que Deus tem falado ao meu coração, é que de alguma maneira Deus vai preservar o seu povo e tem preservado o seu povo. Mas para que Deus faça isso, nós precisamos interagir, estar interligados com o trono da graça de Deus, e não podemos perder de vista as promessas que Deus fez para a nossa vida. Senão nós vamos achar que nós estamos também na mesma situação e que não há livramento de Deus para a nossa vida. Eu creio no que diz o versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Eu vejo de uma maneira assim, muito direta, a preservação de Deus nas nossas vidas hoje. Preservando a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, preservando a nossa integridade moral, mental, espiritual e financeira também. Esses dias mesmo, ontem, né, eu estava conversando com o irmão, e eu disse: irmão, o que houve? Você está sumido da igreja? Eu disse: não, eu já estou voltando. É porque, graças a Deus, abriu-me uma porta lá nessas Olimpíadas, e eu estou trabalhando de manhã, de tarde, de madrugada, para entregar o serviço. Pronto. Então é sinal de que há uma provisão de Deus também no lado material, né? Numa época de desemprego, você ter um recurso desse, né? Porque
estão investindo muito realmente na preparação dos Jogos Olímpicos, e para lá não está faltando dinheiro. Está faltando dinheiro para o hospital, para a escola, está faltando dinheiro para os funcionários públicos, né? Está faltando dinheiro para os professores, está faltando dinheiro para os policiais, mas não está faltando dinheiro lá para quem está trabalhando em alguma coisa de preparação dos Jogos Olímpicos. E não é um, nem dois, nem três, mas vários irmãos da nossa igreja foram chamados para prestar serviço a essa preparação. Então, eu entendo que eles vão estar durante um período com dificuldades até de vir à igreja, mas não é para sempre, isso aí é um período, vai passar. Mas eles todos têm me dito, bispo, olha, veio numa hora que eu estava precisando realmente, veio numa hora em que esse recurso financeiro vai me ajudar com algumas dificuldades que eu estava vivendo aí na minha vida financeira. Então, queridos, eu vejo isso como um livramento de Deus, como um escape de Deus, mas nós temos que estar bem conscientes do que o Deus está fazendo na nossa vida. Porque senão nós começamos a achar que é a nossa capacidade, foi o nosso jeitinho, né? Foi o nosso conhecimento, a nossa influência, a ajuda do político. Irmãos, eu tenho colocado tudo isso nas mãos de Deus. Eu sei que, de alguma forma, a igreja do Senhor vai sair vivinha lá do outro lado. Porque a promessa de Deus, irmãos, a promessa de Deus vai se cumprir. Quando ele diz, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, não é que a crise não vai nos atingir, não, nós estamos acima de tudo, de todos, não é isso. Eu estou falando do livramento de Deus. Quando você menos espera, da onde você menos espera, Deus envia uma provisão. Deus envia um contato que você não sabe nem como é que aconteceu. Mas aconteceu por quê? Porque você estava orando, você estava buscando, você estava clamando, e isso é resposta de Deus às nossas orações. Por isso eu creio, queridos, no que estamos fazendo aqui nessa semana. Respostas de Deus virão a partir da atitude que nós estamos tomando. Porque quando nós estamos na presença de Deus, dizendo, Senhor, Tu és o meu auxílio, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu sustento, Tu és a minha fortaleza, Tu és o Deus que tem ouvido as minhas orações. Irmão, você acha que Deus vai ficar de braço cruzado, né, ouvindo o clamor do seu povo e nada vai acontecer? Eu tenho certeza que vai acontecer e que já está acontecendo. E que esses últimos 6 meses do ano, nós vamos ver ainda muito do mover de Deus nas nossas vidas. E se você estava desanimado, entristecido, a palavra que eu tenho para você é: não te desanimes. Não te desanimes. Permaneça firme, confiando na provisão de Deus, porque ela vai continuar acontecendo na sua vida, de onde você menos espera, né? Como acabamos de ouvir esse testemunho, uma moto roubada, depois de 3 meses, irmãos, qual é a expectativa de recuperação, né? É quase nenhuma. Até o rapaz do pátio lá disse, olha, com 90 dias, né, não tem quase esperança, mas a moto voltou. Irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós, amém? Eu creio nisso, eu tenho visto esse cuidado de Deus na minha vida, e eu não posso pensar de maneira diferente, mas às vezes nós somos levados pelas circunstâncias, as dificuldades, os problemas, a perder a nossa fé, a achar que é o jeitinho, a achar que nós temos que mexer os pauzinhos, achar que nós temos que fazer alguma coisa ilegal, que nós temos que mentir, fazer alguma coisa que não deveríamos fazer. Irmão, quando você faz isso, você está abrindo mão do poder de Deus na sua vida. Dali para lá, Deus deixa você ir sozinho. Então, já que você confiou no jeitinho, é do jeitinho que você vai receber o que você precisa. Mas quando você diz, Senhor, não, eu não vou entrar por esse caminho, eu não vou mentir, eu não vou trair, eu não vou, fazer aquilo que os ímpios estão fazendo, não quero fazer. Eu conto com a Tua provisão, Senhor. É de Ti que eu espero o socorro. É das Tuas mãos que eu... Não é que você não vai fazer aquilo que você pode e deve fazer, né? Aquilo que é justo fazer, aquilo que é legal fazer, aquilo que você tem como direito fazer, faça, não deixe de fazer. Mas quando o inimigo vier na sua frente e dizer assim, ó, eu tenho um jeitinho para você nisso aí, né? Tudo te darei se prostrado me adorares, né? Se você ler na minha cartilha, se você fizer aquilo que todo mundo está fazendo, olha, todo mundo está fazendo, você não é melhor do que ninguém, aquela conversa, né, que a gente já sabe, né? Não é que seja melhor,
é porque eu sei que o meu Deus está vendo o que está acontecendo comigo, e dele eu espero o socorro para a minha vida. Irmãos, quando a gente faz isso, é como se você desse um tiro e acertasse no alvo, exatamente no alvo, e aquilo realmente vai mudar a circunstância. As bênçãos, queridos, e livramento de Deus estão sendo derramadas sobre a vida daqueles a quem o Senhor chama de seu povo, né? Quantas vezes na palavra de Deus, Deus fala assim, o meu povo, né? O meu servo, o meu filho amado, enfim, são expressões que Deus usa para referir-se àqueles que confiam nele. Davi chegou a dizer no Salmo 127, que aos seus amados ele o dá enquanto dormem, né? Alguém entendeu que é para ficar dormindo o dia inteiro porque Deus vai dar, não é isso, né? Quer dizer que não adianta você se afadigar, acordar cedo, repousar tarde, se você não tiver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se você não tiver essa bênção, que não adianta, não vai ser muito trabalhar, mas que temos que trabalhar, lógico que temos que trabalhar, e temos que trabalhar bem trabalhado, bem feito, né? Eu tenho dito isso, que a palavra de Deus nos mostra que é uma realidade. Quem é perito naquilo que faz, vai ser colocado entre os reis, né? Então o cristão, ele precisa ser bom, precisa ser confiável, né? Precisa ser alguém que quando passa o carrinho da demissão, o bonde da demissão dentro da empresa, e como tem passado ultimamente, né, em muitas empresas, que seja o último a sair. Por quê? Por causa da sua confiabilidade, por causa da sua competência, por causa do seu caráter, porque ele demonstra o caráter de Cristo, não somente quando ele está na igreja adorando a Deus, mas principalmente no dia a dia, no relacionamento profissional que ele tem em todos os níveis, dentro e fora da sua empresa. É esse povo que Deus disse que ele vai livrar da provação os piedosos. Quem são os piedosos? A palavra de Deus fala sobre piedosos, fala sobre justos, né? Fala sobre os retos, sobre o povo de Deus, a igreja do Senhor, os nascidos de novo, tem um monte de referência. Querido, que você esteja entre esses, a quem o Senhor vai livrar e vai reservar da tribulação, da dificuldade, no meio da luta, no meio do deserto, né? Que o Senhor esteja realmente provando o seu carinho, o seu amor por você. O que temos que fazer, queridos, é estarmos na condição de verdadeiros filhos e herdeiros de Deus. É só isso. Você não tem que preocupar com outra coisa. Eu tenho que estar na posição de filho e herdeiro de Deus. Precisamos nos posicionar na direção das promessas de Deus. As promessas de Deus estão passando por aqui. Então eu tenho que estar aqui. Porque se as promessas de Deus estão passando por aqui e eu resolvo estar aqui, eu vou ver as promessas de Deus passando, mas elas não vão me atingir. O cristão tem que aprender a se posicionar no lugar certo. O que Zaqueu fez? Ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele era de baixa estatura, era baixinho, uma multidão. Ele não ia nem ver Jesus, ele ia ficar lá na ponta dos pés, lá atrás de todo mundo. Jesus ia passar, ele não ia ver. O que ele fez? Se eu sei que Jesus vai passar por aqui, eu sou baixinho, fácil, vou subir na árvore. Ele subiu na árvore porque ele queria ver Jesus, ele não queria ficar longe de Jesus naquele dia, tá? Ou seja, Zaqueu estava na hora certa, no lugar certo. E quando Jesus passou, debaixo daquela árvore, no meio daquela multidão, ele viu um cara subindo, que subiu na árvore. Jesus olhou em volta e olhou Zaqueu. Zaqueu, desce, porque hoje me convém ficar em tua casa. A palavra de Deus diz que ele desceu depressa. Eu não sei como é que ele não levou um tombo lá de cima da árvore, né? Mas quando ele saiu com Jesus, muita gente ficou murmurando. Por que Jesus se hospedara na casa de um pecador? Por quê? Porque ele era um publicano, um coletor de impostos. Era considerado um traidor entre os judeus, né? Porque ele apanhava o dinheiro dos judeus e entregava para o governo romano. E naquela época, não eram poucos os traidores, considerados traidores por serem publicanos, que além de pegar o dinheiro do povo judeu e entregar para os romanos, ainda ficava com uma parte. Ele roubava uma parte desse dinheiro.
Então, ele era duplamente odiado. Odiado porque fazia ponte entre o governo romano e os judeus, e também porque ficava com parte desse dinheiro. Mas Zaqueu tomou uma decisão: eu vou subir na árvore, eu vou ver Jesus, eu quero estar perto dele. Você sabe por que Zaqueu fez isso? Porque ele queria mudar de vida, irmãos. E a prova de que ele queria mudar de vida é que quando Jesus chegou na casa dele, sem Jesus falar nada, Zaqueu disse: olha, eu tomei uma decisão na minha vida a partir de hoje. Eu não quero mais viver a vida que eu vivia antes. A minha vida foi toda ela baseada em dinheiro. Meu negócio era dinheiro, recolher dinheiro, ganhar dinheiro. Mas a partir de hoje, eu vou pegar metade de tudo que eu ganhei, porque isso é dinheiro demais, e vou dar para os pobres. E com a outra metade, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmãos, às vezes a gente vai para o meio do deserto, mas a gente não está disposto a abrir mão de algumas coisas na nossa vida. A gente não está disposto a restituir aquilo que pertence a Deus. Até então, a profissão de Zaqueu era só para ele. Mas a partir desse dia, Zaqueu tomou uma decisão que o que ele faria profissionalmente não era mais para ele, mas era para a glória de Deus. E assim ele o fez. Ele pegou a metade. Por que você acha que ele pegou a metade de Deus, irmão? Que ele era bonzinho? Não. Não. Zaqueu fez isso porque ele tinha uma acusação diária de Satanás no coração dele, porquanto parte daquele dinheiro era de roubo. Ele sabia que se ele ficasse com aquele dinheiro, ele não ia ter mudança de vida nunca. Então, para que o diabo parasse de acusá-lo pelo que ele roubou, ele já estava abrindo mão da metade do que ele tinha. A outra parte, ele ainda estava disposto que se alguém o procurasse, ou se o Espírito Santo de Deus falasse no seu coração, que ele tinha desviado R$10 de alguém, ele ia restituir 40. Queridos, às vezes a gente quer fazer projeto com Deus para a nossa vida profissional, mas até que ponto Jesus participa da nossa vida profissional? Até que ponto o que nós fazemos para ganhar dinheiro tem sido usado para a glória de Deus? Tem gente que entende o seguinte: bom, se eu já sou dizimista, é o bastante, é o que basta. Não, querido. Zaqueu podia ter se levantado naquele dia e dito assim: eu resolvo a partir de hoje ser dizimista. Eu resolvo a partir de hoje ser ofertante. Com certeza ele o foi, mas ele não queria apenas isso. Ele queria uma mudança na sua vida profissional. Querido, se a nossa vida profissional não pode ser usada para a glória de Deus, como que a gente vai levantar projeto para pedir a Deus que nos abençoe na nossa vida profissional? Porque tudo que temos e tudo que somos deve ser para a glória de Deus. Abra comigo em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, o versículo é o 31. Primeira Coríntios 10, 31. Portanto, disse o apóstolo Paulo, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Será que aqui estará incluída a nossa vida profissional? Com certeza, porque ele diz: ou façais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Tudo que fizermos, façamos para a glória de Deus. Mas, bispo, como é que eu vou usar minha profissão para a glória de Deus? É simples. Deixa Jesus governar a sua vida profissional. Toma as decisões, né, que você tem que tomar, toma com Deus. Seguindo o princípio de Deus, seguindo a palavra de Deus, seguindo a ética de Deus, a norma de Deus, a vontade de Deus. Ah, bispo, mas aí é complicado nesse mundo que a gente vive hoje. Ninguém está seguindo a palavra de Deus na sua vida profissional. Pois é, então se você quiser ser iguais a ele, seja. Mas aquele versículo que a gente leu anteriormente, falando sobre a vida de Ló, Deus poupou e reservou a vida de Ló
porque ele, como justo, no meio daquela sociedade maligna de Sodoma, ele se incomodava com aquilo que aqueles homens faziam e não fazia a mesma coisa. Justamente por isso Deus o chamou de justo. Deus preservou, reservou. Irmãos, nós queremos reserva de Deus, mas não queremos viver para Deus. Nós queremos proteção de Deus, mas queremos fazer o que os ímpios estão fazendo. A nossa vida profissional, querido, precisa tomar uma direção de Deus. Na minha profissão todo mundo age assim. Na minha profissão as pessoas estão fazendo assim. Mas esse assim, será que é o que Deus quer? É a vontade de Deus? Mas se eu for seguir a vontade de Deus, eu vou perder. Será que vai mesmo? Irmãos, eu tenho visto hoje que um artigo em falta no mercado é confiança. Você sabia que as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais caro por um serviço que eles confiam? Pode perguntar. Você estaria disposto a pagar 10%, 20% a mais, mas botar o seu carro, por exemplo, na mão de alguém que você confia nele? Ou vai botar na mão do outro lá que vai botar peça velha, vai fazer um monte de... Entendeu? Por causa de 10%. Irmãos, eu conheço pessoas que vêm de longe, que vêm lá do outro lado da poça d'água, para fazer serviço com pessoas que eles conhecem e confiam. Eu estou falando de carro, mas é um exemplo, é tudo. Quantos de nós, às vezes, vamos longe para tratar com o médico? Porque nós confiamos nele. Porque não só ele é competente, como ele é verdadeiro. Irmãos, isso tem acontecido em todas as profissões. Às vezes nós achamos que fazer o que todo mundo está fazendo vai dar mais resultado. Não dá não, irmão. Dá não. O que dá resultado é você usar o que você faz para a glória de Deus. Porque quando as coisas apertarem, é com Ele que você vai contar. Quando as coisas estiverem difíceis, é a Ele a quem você vai recorrer. É a Ele que você vai pedir socorro. Eleva os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos montes? Não, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, se é Ele que nós vamos pedir socorro, a nossa profissão precisa ser para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer fazemos qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus na nossa vida. A nossa profissão precisa ser para a glória de Deus. Sejamos sinceros com Deus. Se nós almejamos superar as crises que a gente está vendo aí, nós temos que adequar e nos adequar à vontade de Deus expressa na sua palavra. A palavra de Deus fala sobre tudo, irmãos, tem orientação para tudo, que às vezes a gente não quer ouvir. Há um lugar especial reservado por Deus para aqueles que o amam e seguem os seus mandamentos. Por isso, nessa noite, antes de nós levantarmos projeto na presença de Deus, nós vamos fazer uma aliança específica com Deus no que se refere à nossa vida profissional. Uma aliança de fidelidade aos princípios de Deus. Uma aliança que glorifica a Deus com aquilo que a gente faz profissionalmente, como acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 10, 31. Filho, se nós não temos essa aliança, se a gente usa a nossa profissão apenas para ganhar dinheiro, se não é para abençoar as outras pessoas, que oportunidade teremos de falar do amor de Deus para as pessoas com quem nós estamos nos relacionando profissionalmente todos os dias, né? Uma das coisas maravilhosas que o cristão tem é poder usar a profissão dele, inclusive para evangelizar. Usar a profissão dele para dizer que Deus existe, né? E que Deus ama as pessoas. E uma das provas de que Deus existe, que Deus ama as pessoas, é você, com a sua profissão. Você já ouviu de Deus, de alguém dizer assim, olha, quando eu procurei você, eu senti como se fosse um anjo de Deus me ajudando. Irmãos, isso acontece todos os dias. É um anjo de Deus no hospital, é um anjo de Deus lá na escola, é um anjo de Deus lá no comércio, é um anjo de Deus lá na área jurídica. Há anjos de Deus espalhados para todo lugar. Que um deles seja você. Que você seja esse anjo de Deus naquilo que você faz.
Você faz alegremente, você faz competentemente, você faz confiavelmente, e você faz porque você ama a Deus e porque você também ama as pessoas. Nem sempre você é correspondido, né? Às vezes você quer amar alguém e a pessoa não quer que você a ame. Ela odeia você de graça. Às vezes simplesmente porque você é um servo de Deus, aí ela passa a te odiar ainda mais. Porque aquele que está nela, né, não vai bem com aquele que está em você. A gente sabe, né? A batalha espiritual que eu falei domingo à noite agora e de manhã com a igreja. Essa batalha espiritual a gente vai ter sempre. Mas mesmo assim, continue amando, porque a sua profissão é um dom que Deus te deu para que você use para a glória dele, para suprir a sua necessidade e para abençoar a vida das pessoas. Tá? Então, nessa noite, querida, a primeira coisa que a gente vai fazer é tomar essa atitude e de promover um concerto com Deus, como Zaqueu fez. Né? Senhor, se eu tenho feito alguma coisa que não está bem na minha profissão, eu quero aproveitar essa semana para sanear isso aí e que minha vida profissional seja para a tua glória. Vamos consertar com Deus? Amém, igreja? Tá? Então eu vou convidar a igreja nesse momento a tomar algumas atitudes. Tá? Você que nunca tinha feito, olha, sabe, bicho, o senhor está me falando uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca fiz uma aliança com Deus na minha vida profissional. Eu tenho orado a Deus, peço a Deus que abençoe e tal, que me guarde e tal, tenho pedido, mas eu nunca fiz uma aliança para Deus reinar na minha vida profissional. E se você quer fazer isso nessa noite, quer seja pela primeira, ou quer você sinta a necessidade de renovar isso, eu queria que você ficasse de pé onde você está. Uma aliança com Deus na sua vida profissional. Foi o que Zaqueu fez naquele dia. Zaqueu transformou a sua profissão, que era odiada, em algo que seria para a glória de Deus. E é o que nós vamos fazer nessa noite. Antes de apresentarmos projetos a Deus. Senhor nosso Deus, é tão lindo quando alguém consegue enxergar isso. Consegue enxergar que a sua vida profissional não é um mero fazer, mas é uma atitude que se toma diante das pessoas e do nosso Deus. Sabemos que o diabo quer envergonhar o nome de Deus na nossa profissão. Se tem uma coisa que Satanás quer, é ver o povo de Deus fazendo a sua profissão de qualquer maneira, e muitas vezes envergonhando o nome do Senhor e a palavra de Deus. Se tem uma coisa que Satanás conspira, é para que o crente dê mau testemunho na sua vida profissional. Que ele não seja confiável, que ele seja uma pessoa enganadora, mentirosa, que muitas vezes vem a agir apenas pelo desejo do lucro e nada mais. Mas, Pai, que essas coisas não aconteçam na vida do Teu povo, Senhor. Nós estamos nessa noite firmando uma aliança contigo, porque quer comamos, quer bebamos, ou quer trabalhemos, ou façamos qualquer outra coisa, nós queremos fazer para a glória do Senhor na nossa vida. Que as pessoas, ao verem o nosso trabalho, glorifiquem a Deus por aquilo que estamos fazendo, Senhor. Que elas reconheçam o amor de Deus na nossa vida, porque muitas vezes, Pai, nós vamos fazer aquilo que é devido, mas vamos estar prontos a fazer além daquilo que é devido. E é justamente isso que vai surpreender as pessoas, quando elas nos verem fazendo além daquilo que deveríamos fazer. Quando elas nos verem caminhando a segunda milha, quando elas nos verem, ó Deus, ouvindo a Tua voz e cedendo diante de circunstâncias que até temos razão, mas que vamos abrir mão da nossa razão para abençoar a vida de outras pessoas, Pai. Para de uma maneira sobrenatural, o Senhor agir na nossa vida profissional. Que o trabalho das nossas mãos, o trabalho da nossa mente, que há muitos irmãos aqui que trabalham com a mente, não é um trabalho braçal, mas é um trabalho feito com a mente, diariamente. Pai querido, quer seja um trabalho simples, feito com as mãos, ou algo muito elaborado, que é fruto de uma mente capacitada para exercitar aquela profissão. Seja o que for, que seja para a glória do Senhor, e que Tu possas nos abençoar, Pai,
no agir, no pensar, no andar e até no nosso deitar, Tu possas abençoar a vida profissional de cada um que está aqui, porque nós estamos fazendo uma aliança contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Antes de orarmos ainda pelos projetos, quantos irmãos estão hoje desempregados entre nós? Eu queria que você levantasse sua mão. Amém. Querido, sai do teu lugar, vem aqui no altar. Pastor Derossi, Pastor Renato, vocês vão ungir as pessoas aqui e lá embaixo também. Quem está nos ouvindo pelo Data Show, você não vai ficar fora não. Vem para frente aí, você que está embaixo no Data Show, que eles vão ungir aqui e vão também lá embaixo. Eu peço que unja a fronte de cada um que está desempregado. E unja as mãos. Bota as mãos assim, para o Senhor ungir as suas mãos. Até o final desse ano, querido, esse número vai diminuir, em nome de Jesus. Até o final desse ano, você vai ter o seu emprego de volta. Não é uma promessa minha, mas é um desejo e é uma promessa de Deus para a sua vida. Amém. Não preciso orar, é só ungir, eu vou orar depois. Só tocar, ungir. Tem irmãos em pé no corredor. Você que está embaixo, aguarde. O pastor vai aí também. Só tocar e ungir a fronte e as mãos. É com a mente que a gente pensa e com a mão que a gente executa, né? O nosso trabalho. Irmãos, nós vamos gastar esse tempo hoje aqui, porque nós não vamos apenas levantar projetos, não, nós vamos pedir a Deus que esse número diminua, e que no nosso meio seja bem pequeno, diferente dos números aí do lado de fora. É possível isso? É possível. Eu creio que Deus, Ele age no meio das nossas impossibilidades. O mover de Deus é justamente na direção daquilo que ao mundo, ao homem sem Deus, é impossível, mas que para nós é possível. E nós estamos tomando posse disso em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir que faça uma coisa, senão a gente não vai ter condição de ungir a todo mundo pela falta de espaço. Os irmãos que estão recebendo a unção, eu vou pedir para você fazer uma volta aqui. Você vai subir por aqui. Eu sei que você vai dar uma volta grande, mas não tem como ir pelo corredor. Quem está desse lado já foi ungido? Sobe por aqui. Quem foi ungido aí, sobe por aí. E vamos descer, nem que seja pelaquela porta lá de fora. E você volta para o santuário de novo, para todo mundo poder ser ungido. Isso. Porque tem gente no corredor e não tem como voltar. Isso. Vamos dar uma voltinha. Vamos rodear, como o povo de Israel fez, né? As muralhas de Jericó. Amém. Isso. Agora os pastores vão conseguir ungir todo mundo. Isso. Irmãos, isso é um problema de igreja pequena. Nós temos que resolver esse problema. Amém. Depois, pastor Renato, vá lá embaixo, ungir os irmãos que estão lá embaixo. Amém. Amém. A fronte, a mente e as mãos. Amém.
Até o projeto de vida de outubro, que é o último do ano, muitos desses irmãos que estão sendo ungidos nessa noite vão dar o testemunho que estão empregados. Daqui a 3 meses. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Esses irmãos já estão voltando, já foram ungidos, né? Amém. Renato, pode ir lá embaixo. Isso, os irmãos estão lá embaixo, o pastor Renato está indo aí, tá? Vocês não vão ficar longe da bênção, não. Amém. Tem um monte de irmãos chegando agora para o culto, entrando todo mundo lá na porta. Às vezes temos que rodear por fora, né, querido? Não tem jeito. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Renato já está descendo aí, tá, queridos? Está indo aí. Vocês não estão esquecidos aí, não. Quem está embaixo, desempregado, fique na frente. O pastor Renato vai passar e vai ungir cada um de vocês. Amém? Isso. Enquanto está acontecendo a unção lá embaixo, nós vamos começar a orar. Você que está embaixo, você já está nessa oração. Tá, queridos? É só para a gente ganhar tempo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu sei, ó Pai, que os índices de desemprego hoje no nosso país andam altíssimos. Inclusive, eles são maiores do que aqueles que são divulgados na televisão. A gente sabe que há uma certa manipulação desses números. Mas, Pai, nós não estamos preocupados agora com índices nem com números. Nós estamos apenas pensando que esses irmãos que foram ungidos e que estão sendo ungidos agora lá embaixo pelo pastor Renato, Pai querido, eles precisam de um emprego. Eles precisam, ó Deus, recuperar a sua atividade profissional. Inclusive eu vi aqui muitos jovens, ó Deus, que talvez estejam pleiteando o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade de emprego, para quem hoje, ó Deus, está muito mais difícil, porque eles não têm experiência. E como há muitos desempregados, os empregadores, Pai, dão às vezes preferência àqueles que já têm experiência. Por isso, Pai, eu oro, Senhor, clamo juntamente com o Teu povo que está empregado, aqueles, ó Deus, que ainda têm a sua fonte de renda. Eu clamo a Ti, Pai, para que esses irmãos, dentro em breve, num breve, muito breve, Senhor, estejam trabalhando, estejam, ó Deus, com a sua fonte de renda recuperada, restaurada. Inclusive, ó Deus, isso faz parte de uma certa dignidade. Quando nós temos, ó Deus, o nosso trabalho, saímos pela manhã, voltamos à noite e sentimos, ó Deus, que estamos sendo úteis, que estamos, ó Deus, fazendo alguma coisa. Ficar em casa, ó Deus, e não ter uma ocupação, não ter uma atividade, Pai, é muito ruim. Por isso, Pai, eu oro, Pai, e peço a Ti que nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, ó Deus, até voltarmos ao projeto de outubro, esses irmãos estejam trabalhando, Pai. Que nós tenhamos um recorde nesses meses de recuperação do emprego. Eu sei, ó Deus, que os números do mundo não são esses. Eu sei, ó Deus, que aquilo que o mundo fala é que até o final do ano vai piorar. Pai, eu não estou olhando para isso. Eu estou olhando para o Deus da nossa provisão. Eu estou olhando, ó Deus, para a promessa que Tu tens para o Teu povo. Pai querido, restitui, Senhor, o emprego daqueles que perderam e abre portas para o primeiro emprego daqueles que estão pleiteando, Senhor, a sua primeira chance de trabalhar. Abençoa, Deus, os nossos jovens, abençoa os nossos irmãos e irmãs mais maduros. Pai querido, que eles encontrem não qualquer emprego, mas uma porta que vai ser e está sendo aberta por Ti. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém, aleluia, glória a Deus. Você que nessa noite recebeu essa unção, à medida que você for recuperando o seu emprego, glorifique a Deus, não fica quieto não, né?
dá testemunho, fala com alguém, olha, aquela oração que eu recebi naquela noite, Deus operou e hoje eu estou de volta no meu emprego. Porque tem gente que recebe a bênção e fica quietinho, não fala nada, né? Irmãos, é importante que a gente não só peça, mas que a gente glorifique a Deus com aquilo que Deus está nos dando. Agora, queridos, eu vou pedir que você segure o seu projeto na área profissional e vamos colocá-lo diante de Deus, assim como fizemos em janeiro, em abril, e agora estamos na metade do ano, em julho, renovando esse projeto com o nosso Deus. Pai querido, é a primeira noite, é a primeira área que estamos apresentando a Ti, é a nossa vida profissional. Pai querido, aqui nesta igreja tem, ó Deus, pessoas que são conhecidas do lado de fora, pelo bom trabalho, Senhor, pela capacidade que tem em algumas profissões, e são, como a Tua palavra diz, peritos. Que hajam cada vez mais, ó Deus, entre nós, peritos naquilo que estão fazendo. Que a nossa vida profissional, ó Deus, seja uma forma de glorificarmos o Teu nome. Erguemos, ó Deus, na Tua presença nessa noite, o nosso pedido na área profissional e Te pedimos, Senhor, realiza milagres na nossa vida profissional. Eu oro também, ó Deus, pelos jovens que estão se formando, estão talvez no último ou no penúltimo período da faculdade, ou de um curso técnico, ó Deus, de que daqui a pouquinho vão estar pleiteando um emprego no mercado de trabalho. Abençoe, ó Deus, esses irmãos que estão concluindo essa parte da preparação, estão concluindo, ó Deus, essa parte dos estudos, para que eles não tenham portas fechadas, mas tenham portas abertas diante de Ti, diante de si, Pai, abertas pelo Teu poder, através não de maracutaias, mas através, ó Deus, de concursos ou de indicações que venham de Deus para a vida dessas pessoas. Pai querido, apresentamos a Ti, porque nós cremos que Tu és o Deus que abençoa a nossa vida profissional, e que o dom que recebemos, o recebemos de Ti, e cada um na sua profissão, recebeu uma missão dada por Ti, e nessa noite nós estamos dedicando a nossa vida profissional a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor com esse hino que está sendo tocado. Se vou ter o que comer ou vestir, porque se o Senhor Ele se veste o os Senhor lírios veste os lírios do campo, como disse Jesus, o que mais fará a nós? O que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Diga, minha esperança está em Ti. Minha esperança Está em Ti, não há maior, não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor Ele veste os lírios do campo, se o Senhor veste os lírios do campo, que nem Salomão se
investiu como eles? O que mais não fará por mim? Oh, Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer tu que saber. do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim, o meu futuro. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Diga isso. Não importa as circunstâncias, Diga. permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei Confiarei. em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior Não prazer. há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei. Confiarei em Ti. Confiarei. Confiarei em Ti, Povo de Deus. confiarei em Ti. Vamos dizer. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Aleluia. Confiarei. Aleluia. Bem-aventurado aquele cuja força está em Ti, em cujo coração se encontra o caminho aplanado, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Essa é a promessa de Deus, essa é a palavra de Deus que se revela a nós, todos os dias, sobre a vida daqueles que vão às vezes chorando enquanto plantam as suas sementes, mas que voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Assim é a nossa vida profissional, Pai. Às vezes com muita luta, com muita dificuldade, mas com a promessa de Deus sobre a nossa vida. Estamos encerrando essa primeira noite, Pai, mas na certeza de que amanhã, coisas novas do coração de Deus, experiências novas nos aguardam. A confirmação de Deus sobre a nossa vida, no que tange a nossa saúde física. A bênção de Deus
e amanhã estaremos orando por cada um em favor dessa saúde, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Então amanhã, queridos, estaremos aqui. Não deixe de trazer os seus filhos, porque eles também estão orando e serão ungidos lá no ministério do Vida Kids. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Aleluia.